Olá, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Chegamos na primeira live de julho, hein? 2 de julho, segundo semestre já está aí. Nós estamos galopando no segundo semestre. Boa tarde, Rodrigo Rosso. Boa tarde, seu Abrão. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Boa tarde, Geraldo Nogueira. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, o Marcos, que está lá atrás aí das câmeras trabalhando aí para que essa live possa estar chegando a mais gente. E a Maiara que está ali interpretando tudo em Libras para a gente. E hoje a gente vai falar com o Geraldo Nogueira, diretamente lá do Rio de Janeiro. O Abrão está lá em Serrana, do ladinho de Ribeirão Preto. Eu e a Maiara aqui em São Paulo, eu nos estúdios da TV Reação, aqui no bairro da Barra Funda, a Maiara lá na zona leste de São Paulo. Você vê que hoje em dia a gente aprendeu a trabalhar cada um num canto do país e todo mundo chegando ao mesmo tempo para todo mundo. Olha o que é a tecnologia. Nosso tempo não era assim não, né, Geraldo? Não era não, rapaz. Era a época do sinal de fumaça, né? Não é? Estamos no sinal de internet. É mole, como melhorou. Gente, eu vou dar uma fugida, vou disparar os nossos WhatsApps aí para 32 mil pessoas para que possam estar assistindo a gente. Enquanto isso, o Abrão vai apresentando o nosso convidado de hoje. Vamos lá. Legal, vai lá, Rodrigo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Já volto. Até já, até já. Muita gente chegando por aqui já. Boa tarde para quem está chegando na nossa página no Facebook. E hoje, esse mestre, Geraldo Marcos Nogueira Pinto, ou conhecido como Geraldo Nogueira, advogado, cadeirante, militante na área do direito da pessoa com deficiência, presidente de honra da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. O Geraldo já teve aí o reconhecimento com a medalha do mérito autista, por iniciativa do movimento Mundo Azul, tendo em vista a atuação dele no segmento, e o precoce reconhecimento de que o autismo é uma deficiência. Em 2012, a revista Reação teve a alegria de também homenageá-lo com uma medalha de honra ao mérito. O Geraldo já foi indicado para o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, concorrendo com personalidades de várias outras áreas do Brasil. Foi homenageado pela Associação dos Bombeiros, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e hoje nós temos a alegria de estar com o grande parceiro do Sistema Reação, Geraldo Nogueira. Geraldo, boa tarde, seja bem-vindo e obrigado por aceitar esse nosso convite para essa live de quinta-feira, 2 de julho, para falar dos direitos das pessoas com deficiência, a legislação e a política. Seja bem-vindo, meu mestre. Muito obrigado, Abrão. Boa tarde a você, boa tarde a Maiara, boa tarde ao Rodrigo, que deu uma saidinha aí, mas já volta. E boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí através do Facebook, né, da revista Reação. Aliás, o pessoal que está acompanhando aí, depois curte aí a página da Reação, acompanha, porque sempre tem lives aí maravilhosas e é um aprendizado sempre. Eu assisto sempre, sigo, é muito importante seguir aí a revista. E me siga também, por favor, né, lá no meu Instagram, no meu Facebook também, porque a gente está sempre com novidades. É um prazer imenso, eu que me sinto honrado aqui com o convite, e vamos tocar aí, vamos ver se a gente consegue levar uma mensagem aí para o pessoal nesse momento aí de pandemia, esse momento que o mundo atravessa, né, cheio de novidades, uma coisa que a gente nunca imaginou passar e estamos vivenciando esse momento histórico, né, que daqui a pouco vai estar na história aí do mundo, né. É isso. Vamos relembrar isso com uma experiência inovadora, né? Que ninguém teve uma aula, ninguém teve momentos para aprender como enfrentar tudo isso, né, Geraldo? De repente, cada um teve que aprender do seu jeito, isso superar da sua maneira, né? É verdade. É engraçado que nesses momentos de aprendizados novos, né, a gente acaba descobrindo coisas, né, ou ferramentas que a gente nem utilizava, como a internet, por exemplo, que agora a gente faz reuniões, né, através de aplicativos pela internet, a gente tem as lives, quer dizer, uma coisa que eu acho que se não fosse a pandemia, a gente nem teria descoberto nessa velocidade toda que foi nesse período, né, Abrão? Um dos ensinamentos, né, Geraldo? O outro é talvez a gente dar mais valor ainda em conversar com as pessoas, né? Essa proibição, esse isolamento que nós precisamos cumprir, fez criar na gente aquele sentimento de, poxa, como eu queria poder encontrar para tomar um café, para conversar, jogar palavra ao vento, conversar sobre vários assuntos,
e isso acaba dando mais ênfase para isso, né, Geraldo? Não, perfeito. Sobra mais tempo, né? E a gente alcança um número maior de pessoas. Acho que esse ganho aí, né? Tudo que é ruim, até as guerras, né? Geram novos ganhos. Eu acho que a pandemia está possibilitando essa utilização melhor dessa ferramenta fantástica, essa descoberta aí do finalzinho do século XX, que é a internet, né? É fantástica essa ferramenta e vai mudar muito o mundo daqui para frente, depois aí da pandemia. Antes de voltar com o Rodrigo lá na capital, com certeza. O Ronilson por aqui já, Ronilson Silva, mandando um grande abraço para você, meu amigo Geraldo, saudades de ti, meu irmão. A Pamelaile Caterine François, sou surda, assistindo intérprete em Libras, acompanhando tudo que a Maiara está interpretando aí para gente, tá? Sidney Barroso, boa tarde a todos. Georgette Buarque de Guzmão, boa tarde. A Cíntia Matos Santos, maravilhoso, parabéns ao meu amigo Geraldo e todos vocês. A Sueli Saianes também está por aqui. Eduardo Coimbra, Valmir de Souza, muita gente. O Valmir ainda pergunta aqui, pô, não tem Gillette aí no Rio de Janeiro, não? Tá cutucando o Geraldo aí com o visual do Geraldo aí. Esse Valmir não perdoa uma, viu? Pois é, o pessoal que me conhece bem já deve estar estranhando mesmo, que tinha anos, né? Esse efeito da pandemia também. É a preguiça da pandemia. É o visual da pandemia, é o visual da quarentena, né? Eu tô meio assim. Um pouco de preguiça também, né? É preguiça da pandemia, né, Geraldo? Também quis mudar o visual um pouco, ver como é que ficava aí, né? Usando essa barbinha rala aí, mas estou aí. Visual novo. Tá certo. Ô, Geraldo, esses últimos dias aí, a gente teve essa questão quase a gente perdeu, né? O bebê crédito acessibilidade aí, quase que a pessoa com deficiência acabou ficando sem o bebê crédito acessibilidade, sem verba do bebê crédito acessibilidade. Foi até uma descoberta aí do Abrão, que estava fazendo uma matéria a respeito do crédito do bebê crédito acessibilidade, e descobriu que o dinheiro do bebê crédito acessibilidade estava terminando e a pessoa com deficiência ia ficar sem esse limite, sem esse dinheiro para poder, sem essa verba aí para poder estar comprando, né, adquirindo aí produtos de tecnologia assistiva de mais qualidade, de uma melhor qualidade aí para sua vida. E você acabou, isso deu certo, esse movimento que a gente fez, uma mobilização nacional aí, acabou funcionando, acabou dando certo, já conseguiram dinheiro, já foi liberado, me parece, o Abrão pode melhor isso, né, Abrão? Mas funcionou, e você, a pedido do Abrão, acabou fazendo um artigo a respeito. Eu queria que você comentasse um pouquinho, até como advogado, como militante no universo da pessoa com deficiência há tanto tempo, né? Você que inclusive é usuário, é cadeirante, enfim, eu acho que você mais do que ninguém podia estar comentando essa questão aí do bebê crédito acessibilidade e essa quase que a gente fica sem isso, né, Geraldo? Comenta um pouquinho para a gente isso aí. Rodrigo, você está falando que eu sou usuário, eu estou sentado numa cadeira de rodas, o pessoal que não sabe aí, eu sou cadeirante, usuário de cadeira de rodas, e essa cadeira que eu estou sentado, eu comprei com eu sou cliente do Brasil, e comprei essa cadeira lá nesse sistema, já há um tempo atrás, né? E, assim, facilita muito, porque te possibilita, você não tem que se descapitalizar, né? Tirar um dinheiro grande do bolso para comprar uma cadeira, por exemplo, uma cadeira, né, de boa qualidade hoje, está mais de 10 mil reais, né? Então, assim, uma cadeira, né, top, vamos dizer assim, no momento, aí dentro do mercado brasileiro. Então, para você ter acesso a isso, um crédito desse é muito importante, porque você compra a cadeira à vista, né? Aí você compra num preço melhor e o financiamento tem os juros subsidiados, né, pelo governo, né? Agora, o que é triste, já é triste porque o programa só tem hoje, por exemplo, que eu saiba, só no Banco do Brasil, e ele atende só os clientes do Banco do Brasil, né? Quer dizer, é uma das condições... Você precisa ser correntista por 6 meses para poder fazer parte, para poder ter acesso, né, a essa linha de crédito. A essa linha de crédito, pois é. Isso limita muito, né? Porque aí você está falando de um público que tem conta no banco, você exclui muita gente, principalmente as pessoas que mais necessitariam desse crédito, né? Ficam excluídas. Então, assim,
A Lei Brasileira de Inclusão hoje, lá nos seus artigos 74 a 76, mais ou menos, trata desse assunto, né? Determinando a instituição de programas pelo governo federal. Já existia esse programa do Banco do Brasil antes da lei, ele é um programa de iniciativa do próprio banco, mas o próprio banco, eu acho que quando instituiu essa linha de crédito, depois percebeu que não era muito negócio, porque tudo que você implanta, você tem um trabalho, né? Você tem ali uma demanda de trabalho, de controles, de cobrança, né? Você está falando de empréstimo, vai ter gente que vai ter um problema, vai deixar de pagar, aí tem que ser feita uma cobrança. Exatamente. E as instituições financeiras, né, do Brasil estão muito mal acostumadas com os elevados lucros, né? Quer dizer, todas as ações que essas instituições financeiras... Eu não estou só falando do Banco do Brasil, estou falando de todas. O sistema bancário no Brasil ele é muito lucrativo, é um lucro assim, astronômico, absurdo. Então, um programa desse, que gera até uma renda para o banco, mas ela é pequena, dentro desse cenário de ter uma lucratividade alta, isso aparece ali para os gestores da instituição como uma desvantagem, né? Talvez se a gente estivesse num país onde os juros são mais baixos, as instituições trabalhem já com juros mais baixos, eles iam perceber que era mais um ganho, né, a ser trabalhado, a ser divulgado, a ser incentivado. Como o nosso lucro aqui é alto demais para os banqueiros, né, para as instituições financeiras, eles avaliam que há um ganho, mas que ele é pequeno, não vale a pena o esforço que eles estão fazendo, né? Então, também não há um incentivo da divulgação disso, no caso do Banco do Brasil, nem para os próprios clientes. Eu mesmo, como cliente... E nem internamente, e nem para os próprios gerentes das agências. Eu acho que você, como cliente, deve ter sofrido isso. Você vai chegar no gerente da agência para pegar esse crédito, eles desconhecem que ele existe. A maioria deles. Desculpa ter te cortado aí. Quando eu fui pegar, não, você tem razão, foi bom você lembrar disso, quando eu fui pegar esse empréstimo, eu soube por causa do ativismo na causa da pessoa com deficiência, a gente acaba dentro desse ativismo, a gente vai sabendo de tudo que tem, né, de benefícios em relação à pessoa com deficiência, com relação a direito, eu já estou muitos anos nesse ativismo, né, então eu soube, quando eu cheguei no meu gerente, ele não sabia, na verdade, nós fomos aprender juntos ali até os procedimentos que vamos fazer, né. Houve uma boa vontade, era até uma gerente na época, não era nem o gerente, era a gerente, a gente tinha uma relação boa, assim, até já de muitos contatos e tal, e ela se prontificou a localizar e ajudar a resolver. Mas não há um incentivo, não há uma divulgação. Agora, isso tinha que sair da esfera do Banco do Brasil e atingir principalmente os bancos que têm finalidade social, como Caixa Econômica e Banco do Brasil. Na minha opinião, tem a obrigação de ter uma linha de crédito dessa, né? Porque exatamente. Quase todo o recolhimento, né, de fundo de garantia, de várias outras frentes, vão parar nesses bancos, né, com finalidade social. Principalmente Caixa Econômica, né? Exatamente, e eles querem ter lucro igual os outros bancos têm, né, que são bancos privados, né, a mesma coisa. E os bancos privados também têm que ter essa responsabilidade, né? Ninguém pode explorar a sociedade sem dar o seu quinhão, né? Se você não quer contribuir com a sociedade, você quer só ganhar, vai montar o seu negócio no meio da floresta, então, né? Não vai lidar com pessoas, né? Monta lá e vê se você sobrevive. Aí você sobrevive de uma sociedade, explora essa sociedade e não quer dar sua contribuição, né, social, tem que dar essa resposta, né? O sistema bancário hoje no Brasil, as instituições financeiras são riquíssimas, têm lucros altíssimos e dão pouco de retorno para a sociedade brasileira. Isso aí eu acho que num futuro, o Rodrigo e Abrão, muito próximo, a sociedade, os nossos futuros, né, os nossos bisnetos lá na frente, vão olhar para trás e vão até queixar, falar assim, como eles aceitavam isso, né? Essa exploração, né? É uma espécie de escravidão financeira que nós vivemos, né? É um absurdo. As taxas de juros que a gente vive aí com cheque especial e cartão de crédito é coisa que o mundo inteiro não consegue entender o que o brasileiro vive, né? Se você fala isso em qualquer parte do mundo, para qualquer outro cidadão de qualquer país, ninguém consegue entender essa verdadeira agiotagem, né? Que os bancos fazem com a gente em questão de cartão de crédito, cheque especial, juros de financiamento, enfim, tudo, né? O setor bancário... Oficial, né? É verdade. É verdade. E o mais estranho de tudo isso é que o que se compra com o crédito, com o BB Crédito Acessibilidade, é ligado à tecnologia assistiva.
E isto deveria ser dado para a pessoa com deficiência pelo governo. De graça, e não ter uma linha de crédito. Aí que está. Você deveria receber uma cadeira de rodas adequada à sua altura, ao seu peso, às suas medidas. Você, primeiro que não recebe. Quando recebe, não recebe com a medida certa. E aí você vai a uma instituição do governo, com dinheiro do governo, você paga por isso, ainda tem que implorar, me libera o dinheiro aí, porque eu preciso pagar juro para você. É uma coisa que é difícil de explicar tudo isso, né, Geraldo? Foi o que você escreveu no artigo. E o que se compra com a BB Crédito de Acessibilidade deveria ser dado gratuitamente pelo governo federal. E pelos governantes, não é governo federal, pelos governos num todo, estadual, federal, municipal. Pelo menos na LBI é assim que funciona, né? Está lá escrito. Eu queria que você, como o homem da lei aí, você pudesse comentar isso para a gente, né? Porque a LBI está lá, está escrito, está bem claro que o governo deveria dar esses equipamentos aí, a tecnologia assistiva, e isso não acontece, né? Não, exatamente. Aliás, o artigo, né, que o Abrão já comentou aí, ele ainda está disponível lá, né, no Facebook da TV Reação, né, da revista Reação. Então, quem quiser se inteirar do artigo pode dar uma lida lá depois. Bom, o Abrão sinalizou bem, porque assim, a gente inclusive já teve até bem pouco tempo, e ainda existem produtos que não tem nem isenção de impostos, né? A pessoa tem uma necessidade para uma locomoção, para gerar sua independência, para dar menos encargo para a sociedade, porque quanto mais independência você tiver, menos você se torna um peso para a sociedade descarregar, né? Então, o ideal é que você, inclusive na questão dos transportes, né? Tem muitos países que os transportes são muito subsidiados, porque, por exemplo, a Alemanha, né? Por exemplo, eles entendem que quanto mais mobilidade o cidadão tem, ele vai gerar riqueza para o país, né? Então, à medida que você isola esse cidadão num local, você acaba tendo que dar comida para ele, ter que dar a ele a subsistência básica, né? Ele vira um peso para a sociedade. E a gente ainda tem muito essa visão do assistencialismo no Brasil, e também essa visão, né, cidadã da pessoa buscar o seu espaço. E aí, trazendo para essa questão da deficiência, é a mesma coisa, né? À medida que uma pessoa que tem uma dificuldade de mobilidade, ou uma dificuldade de acesso, por exemplo, um cego, né, que tem dificuldade de acesso a um computador ou a uma leitura, que precisa de um equipamento, né? Outras pessoas, não só na locomoção, mas até um carro e tudo, a pessoa precisa ter isso subsidiado para ela gerar riqueza, para ela sair, vou usar uma frase popular, sair das costas da sociedade, né? E se autossustentar, se autogerir, né? Mas a gente tem essa visão ainda dentro da sociedade, uma visão capacitista, né? Essa visão capacitista é uma cultura, né? A cultura do capacitismo, que ela gera um sentimento nas pessoas que você é menos igual, menos capaz de gerir a sua própria vida. Então, que você está sempre dependente de alguém e que você é eternamente subordinado socialmente. Então, isso remetendo para os governos têm essa visão. Então, eles não vê esses programas, né, de dar à pessoa uma independência ela própria, não passa pela cabeça dos governantes a importância disso. Eles, às vezes, veem que teria que... eles pensam na questão social só, né, na questão dos benefícios mais assistencialistas, né, e não... Assistencialismo. De inclusão social como cidadão, né? Agora, a lei é clara, ela determina, né, o governo já tinha que estar pensando nisso, o artigo, na verdade, infelizmente, ele tem uma eficácia contida, né? Quando a gente diz isso no direito, no meio jurídico, a gente quer dizer que o artigo, porque tem artigo que tem, da lei, né, que tem eficácia plena, ele já vale, quer dizer, ele já traz, ele é claro de como a coisa vai funcionar. Quando um artigo, ele fala que o governo vai instituir um programa, aí ele já ficou com a eficácia contida, porque ele depende da instituição desse programa pelo governo para poder valer, certo? Então, esse artigo, por exemplo, da linha de crédito, ele fala que o governo vai instituir um programa de linha de crédito. Então, o governo vai ter que baixar um decreto... Mas ele não é claro, né? Isso, como será esse programa, como não é. Então, o artigo está lá, existe a obrigatoriedade, mas ele está com a eficácia contida dependendo da ação do governo federal, nesse caso específico da Lei Brasileira de Inclusão,
que é a Lei 3.146 de 2015, né? Então, assim, precisa que o governo baixe isso. Isso era uma ação que tinha que ser muito puxada, né, pela Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, que, infelizmente, nessa gestão, a Secretaria está muito sem ação. Tem percebido isso, né? Eu estou nesse ativismo há quase 30 anos e eu percebi, infelizmente, porque assim, era um governo que a gente esperava muito, até por causa da primeira-dama ser uma pessoa muito envolvida com as comunidades surdas, a gente tinha uma esperança muito grande que ia alavancar as ações na área das pessoas com deficiência. Mas o que a gente está vendo é que houve um... Todo mundo esperava isso. Houve um estacionamento das ações e há um risco muito grande de retrocesso. Isso nos preocupa muito, né? Eu acho que a secretária hoje, por exemplo, ela é uma pessoa com uma formação acadêmica, com muito conhecimento, mas tem uma formação teórica, não tem experiência do ativismo na área da deficiência, e por isso gera uma inatividade. Então, assim, o Conselho Nacional, né, faz um esforço, eu tenho acompanhado as reuniões, né, online, tem feito um esforço muito grande, mas é uma ação executiva, né, que tem que ser da secretaria. Eu acho que a secretaria, o papel dela principal é fazer a transversalidade da política junto aos ministérios. Essa articulação que eu acho que está fraca, né, Geraldo? Essa articulação política, é aquilo que você disse. A secretária ela é técnica, ela é bastante eficiente lá e bastante, senão ela não estaria ali. O problema é que está faltando essa articulação política entre os ministérios. Então, isso a gente está sentindo que esse enfraquecimento, você falou e realmente é verdade. A gente não está sentindo, a gente sentiu que perdeu muita força nos últimos tempos, né? Uma força que já tinha sido ganha, né? Uma força que demorou-se a conquistar desde a época da CORD, lá com a Isabel Maior, que aí, até um beijo aí para a Isabel Maior, que sempre acompanha a gente, na época da CORD, a Isabel, a Nilzarete, lembra? Aquela galera toda lá que fazia um trabalho maravilhoso naquele tempo. Antes de ser a Canziane, né, que foi muito boa, a Tânia Lagão. Isso, a Tânia, exato. Antes de ser secretaria, né? Não emitia, antes de ser a transição para a secretaria, né? Exato. Um beijo também, Isabel é uma pessoa fantástica, uma pessoa assim que contribui demais com o movimento. Demais. E você vê, e a gente sentia antes de ser secretaria, uma força até maior. Depois se transformou em secretaria e quando conseguiu atingir um patamar aí de força, ela acabou perdendo agora, né? Então, acho que essa articulação está faltando. Né? Isso está faltando bastante. Não, exatamente. Você bateu um ponto, Rodrigo, que é exatamente isso. Falta essa articulação, que é a transversalidade da política. A Secretaria da Pessoa com Deficiência ela não é para executar as ações, porque tem os ministérios próprios para executar. Mas você, como secretaria que é especializada no assunto, você tem que transversalizar a política. Conversar com os ministros, conversar com os outros secretários de cobrar, pegar no pé. Se eu tivesse lá, no dia seguinte eu era amigo íntimo do Celso Guedes e do ministro da Secretaria da Casa Civil. Eu seria o amigo íntimo deles, entendeu? E daí para frente ganhar espaço dentro, quer dizer, tem que transitar no governo. Se não transitar, a coisa não acontece. Porque, assim, a gente sabe que o cobertor sempre é curto, né? Você puxa de um lado e descobre o outro, né? Se puxar do seu lado, né, você sentir frio e continuar sentindo frio e não reclamar, não puxar o cobertor de volta, ele não vem. Né? Então, tem exatamente, é isso aí. E o fato, assim, que eu estou falando isso, mas as pessoas com deficiência é um dos segmentos mais fragilizados dentro da sociedade, para não dizer que é o mais, mas é um dos segmentos mais fragilizados, é um segmento que sofre esse preconceito da cultura do capacitismo, e esse segmento sempre foi vítima da falta de recursos. Então, a gente não pode admitir mais isso. Nós temos que gritar sempre, porque é um absurdo. Aliás, Lyndon Johnson, lá na época lá dos anos 60, foi presidente dos Estados Unidos, ele disse uma frase que serve para hoje. Ele falou uma cidade ou um país, né, que não cuida bem das pessoas com deficiência não é um país evoluído. Então, verdade.
tornar um país evoluído inclusive, vamos supor assim, é um termômetro se o país está evoluindo ou não, é se está cuidando bem da inclusão das pessoas com deficiência. É um sintoma de evolução social, porque você está saindo dessa cultura do capacitismo, que é uma cultura atrasadíssima, né? Eu recentemente tive... assim, eu quando viajo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu percebo muito essa cultura, porque às vezes, assim, eu chego num hotel, chega eu e minha mulher, eu desembarco primeiro, ela fala, vai lá fazendo check-in. Eu vou fazendo check-in no hotel, só para as pessoas entenderem, eu vou explicar isso com um exemplo prático, o pessoal entendeu o que é a cultura do capacitismo. Aí eu estou lá fazendo o check-in, a pessoa está me entendendo. Ela acaba de descarregar o carro lá, porque esposa de cadeirante é assim, né? Tem que tirar as malas do carro, tudo, botar no carrinho. Quando ela chega ao meu lado, que eu estou fazendo o check-in, o cara automaticamente para de falar comigo, o atendente do hotel, e passa a falar com ela. É verdade, é assim mesmo. O cara que sou cuidado por ela. Ela está pagando as contas, ela está me cuidando, ela é uma pessoa muito caridosa, está me cuidando ali. Agora, você passa a ser o dependente, né? Passa a ser um dependente, exatamente. É aquele olhar da submissão social, né? Eu sou um submisso social. Não importa o meu progresso intelectual, econômico, nem nada. Eu vou ser sempre um submisso social dentro dessa cultura do capacitismo. Agora, recentemente, eu fiz uma viagem nos Estados Unidos, no interior, viajando de carro, fiz esse mesmo procedimento e me espantei quando ela chegava perto e a pessoa fazia o contrário. Continuava me atendendo, ignorando ela, assim, como já estava me atendendo, né? Então, assim, a gente percebe cultura mesmo, né? O atraso que a gente se encontra nessa cultura de capacitismo social que precisa avançar. Exatamente, é uma questão cultural mesmo. Abrão, antes de eu conversar com o Geraldo aí, falar um pouquinho do passado, vamos ver quem é que está falando com a gente aí, que tem de gente mandando abraço para o Geraldo aí, é impressionante, Geraldo. Vamos lá. Conterrâneo, Tiago Araújo, lá do Rio de Janeiro, mandando um abraço para você. O Sacha, o Thiago, um grande abraço para você. Um cara fantástico. Sacha Band, lá de Santos. Sacha Band, é isso aí. Grande amigo. Oliveiros Baroni Castro também por aqui. O Carlos Roberto Pel, né? O Carlos comentando por aqui. O Carlos está acompanhando a gente aqui também. Deixa eu rodar aqui. Edileuza Ciríaco Paz. Infelizmente, nesse governo atual, fomos abandonados. A Luísa Suang, verdade, Geraldo, você falou tudo. O Abel Nogueira, abraços, meu mestre. Muita gente chegando por aqui. Vamos destacando alguns comentários por aí. O Abel Nogueira é meu irmão, hein? Isso aí é suspeito. Lá de Minas Gerais. Luísa Zang, é um ativista importante aqui no Rio de Janeiro. O Carlos Roberto Pel escreve: por conhecer o histórico do Geraldo Nogueira, o segmento das pessoas com deficiência teria um grande ganho, né, e sugere que o pessoal fique ligadinho aqui na nossa live. A Edileuza escreve aqui: enquanto não houver educação inclusiva que saia do papel para a realidade, muitas pessoas com deficiência vão desconhecer os seus direitos. Você concorda com a Edileuza, Geraldo? Olha, a Edileuza fez uma frase fantástica que eu concordo assim, ipsilítere, porque a educação inclusiva é a esperança da mudança do capacitismo. Porque se você não convive na juventude com pessoa com deficiência, quando você encontrar essa pessoa como adulto, no seu trabalho, né, como eu falei aí, o pessoal de hotel... Exatamente. Quando você encontrar com ela no mercado, no banco, você vai olhar com o olhar da cultura do capacitismo. Então, você precisa conviver na infância para você ver que é uma pessoa totalmente igual a você, que cola na prova, que tem aquele pavor ali, tem que estudar para tirar a nota, que tira uma nota melhor do que você, ou às vezes tira pior, em outra matéria tira pior, que briga com você no roteiro, que briga, que fica de mal, depois fica de bem, é um ser humano igual a qualquer outro. Então, essa pessoa, quando adulto, vai reconhecer nesse cidadão um cidadão igual a ele. Então, a gente precisa avançar na educação inclusiva. A Edileuza pegou super bem, é isso aí. Pegou mesmo. No futuro, a esperança é isso aí. E é aquilo, né, Geraldo? Eu costumo dizer sempre isso, porque duas coisas que eu falo sempre quando a gente tem a oportunidade de estar ou palestrando em algum lugar, ou estar na presença de outras pessoas que não convivem no nosso universo, né? A primeira coisa que eu sempre pergunto: quantas pessoas estudaram com você na sua vida letiva que tinham deficiência contigo, na sua classe? Rapaz, é impressionante como 99% dos casos ninguém.
teve essa oportunidade de estar incluso na educação desde pequeno, né? E a outra questão é que o Brasil não teve guerra, né, Geraldo? Então, aqui a gente não enxerga a pessoa com deficiência como o americano enxerga, como você disse aí, e contou muito bem. O americano enxerga a pessoa com deficiência com outros olhos, o europeu enxerga a pessoa com deficiência de outra forma, o japonês, que são países e são regiões que conviveram com aquele mutilado de guerra. Então, ele tem um respeito maior pela pessoa com deficiência, independente dela ter ido para a guerra ou não, né, ou ela ter nascido hoje com deficiência, mas o olhar daquele cidadão, daquela nação, para a pessoa com deficiência é diferente. Então, por isso que o europeu, o americano, o japonês, eles enxergam e olham a pessoa com deficiência de uma outra forma, diferente do brasileiro também. A gente não tem esse respeito pelo deficiente que as outras nações têm. Acho que isso também influencia bastante. O Brasil é um país jovem, né? A gente ainda está aprendendo muito, e é isso que eu queria chegar nesse ponto contigo. Você disse que já está há quase 30 anos nessa militância, eu estou há quase 25, e a gente já viu mudar muita coisa, né, Geraldo? Isso, quando você foi parar na sua cadeira de rodas, eu acho que era muito diferente, né? Acho que você sofreu muito mais naquela época, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi. Pois é, eu sofri um acidente de carro em 1990, eu estava em Belo Horizonte, nessa época, inclusive, né, eu tinha uma atividade que vigia muito do fisco, eu era policial federal aqui no Rio de Janeiro. Eu estava de férias na cidade de Belo Horizonte, aí eu estava indo visitar um irmão, estava de carona no banco de trás, sofri um acidente, o carro levou uma batida lateral e eu fraturei a coluna e tive uma lesão medular, fiquei paraplégico desde então. Isso foi em 1990, faz 30 anos agora esse ano, né? Mas aí, assim, era muito austero, né, a questão da inclusão no Brasil, nem se falava nisso, né? A gente não tinha as leis praticamente quase nenhuma, né? Então, eu me lembro quando a gente sabia que um bar aqui no Rio, né? Quando a gente sabia assim, olha, em tal lugar tem rampa, a gente ia lá bater foto. E não era com celular, né? Ia lá bater foto com a máquina fotográfica, né? Hoje bate foto só com smartphone, né? Mas na época a gente ia bater foto para ver e a gente acostumava a reunir. Por exemplo, a gente tinha um bar aqui em Copacabana que tinha uma rampa e o cara colocou um banheiro acessível. A gente fazia reunião só nesse bar. Todo mundo. Tá vendo? E os aeroportos não tinham banheiro, né? Os aeroportos não tinham banheiro, não tinham nenhuma acessibilidade para embarcar, não tinha lift, não tinha finger, não tinha nada. Olha, era um atraso total. Eu vi essa mudança acontecendo assim. Você pegar de 15 anos para cá, a coisa mudou muito, né? Inclusive, a própria cadeira de rodas, né? A própria cadeira de rodas era um horror. A própria cadeira de rodas. Era um horror. Pesada, era horrorosa. Era de ferro, né? Com lona, né? Com lona, a maioria das cadeiras eram com lona. Era aquela cadeira que fica com assento selado, né? Que gera um problema depois na coluna, né? Então era terrível. A gente tinha... Era muito atrasado o Brasil, né? Nessas questões. E avançou muito rápido. Isso aí eu queria cumprimentar a todos os ativistas da causa, que foi em função do ativismo das pessoas com deficiência que houve uma transformação muito grande e muito rápida no Brasil. Né? Quem está me ouvindo deve estar assim, pô, mas parece que o Brasil está uma maravilha. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que que a gente saiu desse horror. A gente tem muito chão para caminhar nessa estrada, né? Mas esse trecho que a gente pavimentou, né? Já pavimentamos um bom trecho da estrada. Saímos daquela estrada de poeira, né? Então, com uma estrada pavimentada. É claro que tem um caminho grande ainda para ser percorrido. Exatamente, mas mudou muita coisa já mudou muita coisa, não só até em termos de legislação, né? Porque o Brasil sempre teve muita lei, mas nada era cumprido, e o próprio governo deixava muito a desejar no cumprimento das leis. A pessoa com deficiência não tinha nem vez nem voz. Eu acho que a questão muitas coisas ajudaram nesse caminho. Eu tenho até as Paralimpíadas ajudaram muito, né? Os Jogos Paralímpicos, a conquista do Brasil nos Jogos Paralímpicos ajudaram muito a dar visibilidade para a pessoa com deficiência. A própria Reatec, né, Geraldo, lá atrás também, a gente costuma sempre dizer isso, né, que a Reatec abriu a janela, né, abriu as portas, abriu a janela para o mundo, né, para a pessoa com deficiência, e abriu os olhares, né, da pessoa com deficiência, de muita gente que não tinha essa visão do que acontecia no próprio Brasil e principalmente no mundo, em relação a equipamentos, a tecnologia, a qualidade de vida, né, da pessoa com deficiência. Isso lá atrás, quando a Reatec iniciou lá em 2002,
Isso ajudou bastante também. E isso vem vindo, né? A própria revista Reação também, os CVIs, né? Eu acho que o trabalho dos CVIs foram muito importantes também no Brasil. Eu te conheci num CVI, né, Geraldo? Aí no CVI do Rio. Eu lembro que lá em 1997 ou 98, a gente acabou se conhecendo na época que você estava no CVI, né? Fala um pouquinho desse trabalho também, Geraldo, da importância do trabalho dos CVIs, da Rehabilitation International, do qual você é o mentor aí na América Latina. Eu acho que seria legal se comentar esse trabalho que pouquíssimas pessoas conhecem, inclusive quem tem deficiência pouco conhece também, né? É verdade. Ô, Rodrigo, olha, você falou muitas coisas ao mesmo tempo. Caramba, eu tinha que comentar um monte de coisa. Eu queria dar um exemplo. Desculpa. Da sua fala, que você falou que as leis não eram muito cumpridas e tal, e é bem verdade, eu vou dar um exemplo disso. A gente tinha a lei de cotas, que era a lei de 91, né? 8.213 de 91, isso. A lei de cotas ficou 10 anos sem ser cumprida. Ela passou a ser cumprida, se vocês lembrarem bem, aí o pessoal do movimento, a partir de 99, quer dizer, quase 10 anos depois. Quase 10 anos. 3.298. E esse decreto falou de novo, ele repetiu o artigo da Lei 8.213 de 91, ele repetiu ipsiliter. Ele só aumentou os outros artigos falando de umas outras questões, mas a questão da cota ele não mudou nada, repetiu o artigo. E por que passou a valer depois do decreto e quando a lei saiu não valeu? Porque é o seguinte, quando esse decreto foi feito, até um momento histórico, talvez as pessoas não saibam, a CORD estava fazendo, ela na gestão da Canziani, se não me engano, ela estava fazendo muitos encontros, agora me esqueci o nome que se dava, ela estava fazendo muitos encontros para discutir assuntos específicos na área da deficiência. E ela fez Câmara Técnica, ela chamava de Câmara Técnica. Câmara Técnica, isso, exatamente. Ela fez uma Câmara Técnica, a CORD fez uma Câmara Técnica aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, cidade belíssima. Eu fui um dos palestrantes, aliás, pessoas com deficiência palestrantes, nessa Câmara Técnica fomos só 2. Eu e o meu amigo, que é advogado, ele não é muito ligado ao movimento, não, mas ele é advogado de um grande escritório aí de São Paulo, ele é um cadeirante, me esqueci o nome dele agora. Muito tempo que eu não falo com ele, me deu um branco aqui. Mas nós fomos e demos palestra lá nesse evento. Quando, até o hoje desembargador Ricardo Tadeu, ele estava nesse evento, ele era procurador do Ministério do Trabalho, né? E tinham vários. A Câmara Técnica foi voltada para operadores do direito, assim, fiscais do Ministério Público do Trabalho, procuradores, promotor de justiça. Eu lembro que estava o Daniel Sarmento, que é um promotor de justiça fantástico, promotor não, é procurador-geral da República aqui de Janeiro, fantástico, um constitucionalista, ele estava lá. Essa galera toda, até o Ricardo mesmo, que hoje é desembargador, ele até falava assim, em geral, eu ouvi na sua palestra, você que me cativou para o movimento. Quando ele veio para o movimento, segundo ele, foi ouvir essa palestra minha lá em Petrópolis, né? Eu até brinco com ele, falo assim, eu brincava com ele estava muito atuante naquela época, falava, então eu posso me aposentar, né? Já te conquistei com o movimento, agora eu posso me aposentar. Mas aí eu me lembro que o decreto começou a ser minutado lá nesse evento. Nesse evento, nós tiramos uma primeira minuta desse decreto 3.298, que depois a CORD, olha como a CORD era atuante, levou para o governo minutou, transitou lá, minutou o decreto e saiu o decreto 3.298. Todos esses operadores do direito que estavam no evento arregaçaram as mangas porque se sentiram dono do decreto e foram para a rua cobrar o decreto. Os fiscais do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, na época, né? Hoje Ministério da Economia, mas na época Ministério do Trabalho, os procuradores do Ministério Público do Trabalho, os promotores de justiça, todo mundo que estava ali começou a falar disso e cobrar a lei de cotas. Então, olha só o que você falou. Existia, mas não existia uma ação do movimento em cima disso. A partir do momento que existiu, é que a coisa funcionou. Então, isso é bem emblemático. Aí, comentando isso aí. E você falou dessas participações que são importantíssimas, né? A feira, a Reatec, foi um exemplo, assim, que abriu várias outras frentes de feiras no Brasil, né? Foi ali um começo, que foi você, como empresário, que começou essa ideia lá, que alavancou, até hoje ainda é uma das maiores feiras do Brasil, né? E foi assim, um trabalho sensacional que eu acho que contribuiu muito com esse avanço de visibilidade social da pessoa com deficiência. E essas instituições todas atuantes, né? O CVI, que você falou, chegou no Brasil em 88,
O CDI, na verdade, é um movimento, né? Aliás, muitas pessoas não sabem. O Brasil tem 2 movimentos de pessoas com deficiência. Tem um movimento de luta e um movimento de vida independente. O movimento de luta é um movimento de luta por direitos, né? Eles, geralmente, esses movimentos não são antagônicos, eles se complementam. Por quê? O movimento de luta, ele busca espaço dentro da sociedade para o coletivo de pessoas com deficiência, não importa quem seja. E o movimento de vida independente não trabalha o coletivo, ele trabalha o indivíduo com deficiência. O principal fundamento do movimento de vida independente é o fortalecimento pessoal do indivíduo com deficiência, é o empoderamento da pessoa com deficiência. Então, Isso. assim, nos Estados Unidos, o movimento de vida independente foi um movimento que era muito mais forte do que o movimento de luta. O movimento de luta praticamente surgiu do movimento de vida independente, porque assim, o americano foi numa lógica correta, se fortaleceu primeiro para depois buscar o seu espaço. Aí, brasileiro, nós somos todos descacetados mesmo, né? A gente foi para o movimento de luta, o pessoal já estava brigando por espaço e o movimento de vida vida independente foi depois, né? Mas o movimento de vida independente, ele contribuiu muito, né? Ele, inclusive, produziu uma safra, assim, de ativista muito grande, né? A própria Isabel, que a gente acabou de falar, Isabel Maior, sai desse movimento. Romeu Kazumi Sasaki também, né, passou por esse movimento. Assim, pessoas grandes, o Alexandre Baroni, não sei se está nos assistindo aí, que foi... Sim, é o Baroni. Também do movimento de vida independente. Enfim, várias pessoas, eu também vim desse movimento, tem várias outras pessoas aí ligadas ao movimento. Ele contribuiu num momento que, inclusive, ele chegou, o CDI que possibilitou essa união do movimento de pessoas com deficiência no Brasil, porque até a chegada do Brasil, do movimento de vida independente no Brasil, o movimento de pessoas com deficiência era compartimentado por segmentos de deficiência. Então, tinha assim, as associações de cegos lutavam só entre elas para direito dos cegos, dos surdos a mesma coisa, e de pessoas com deficiência física a mesma coisa. E naquela época tinha as associações, né, ou as instituições de pessoas com deficiência mental, era a terminologia da época, que hoje mudou para intelectual, né? Então, o CDI trouxe uma ideia de união desse movimento, né? O CDI contribuiu com muitos novos conceitos que o movimento o movimento foi bom, porque se apropriou dos novos conceitos, e a partir da estada do CDI no Brasil, dos CDIs no Brasil, o movimento como um todo, tanto o movimento de vida independente como o movimento de luta, deu um avanço muito grande, foi quando a gente incorporou muitos ganhos sociais por conta disso. É isso aí. Abrão, mais alguma coisa aí? Tem muita gente mandando abraço, perguntando. Vamos sim. Vamos a Cíntia Matos Santos. Se o Brasil olhasse as pessoas com deficiência como o americano olha, com respeito e inclusão, era muito bom. Por isso temos que falar e lutar pelos nossos direitos e nos defender contra essa cultura capacitista. Somos seres humanos e merecemos respeito. É a opinião da Cíntia aí, o Geraldo. Olha, a Cíntia, eu conheci a Cíntia há pouco tempo. Ela mora numa cidade lá do interior da Bahia, está nos vendo de lá. A cidade chama Guanambi, na Bahia, que eu tive a oportunidade de conhecer, a cidade bonita lá. A Cíntia tem toda a razão. Eu acho que o que está acontecendo? Assim, a sociedade brasileira hoje tem um fenômeno que eu não consegui identificar muito bem por quê. Mas assim, a sociedade brasileira conseguiu avançar para entender. Hoje a sociedade brasileira tem a consciência de que precisa incluir a pessoa com deficiência socialmente. No entanto, mas aí é por causa da cultura, né? Quer dizer, a identificação é por conta disso. No entanto, a sociedade brasileira não consegue dar visibilidade à pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não tem visibilidade dentro da sociedade, por conta da cultura do capacitismo. O que é isso? A sociedade entendeu que precisa incluir, até para tirar esse peso das costas. A sociedade não pode carregar todas as pessoas com deficiência. Eu estou usando carregar nas costas, usando uma expressão popular. Então, tem que tirar esse peso. Ela precisa da inclusão, mas ela não consegue, ao mesmo tempo que ela tenta fazer inclusão, ela não consegue dar visibilidade. A pessoa não tem visibilidade social. Vocês querem uma prova do que eu estou falando? Com a pandemia agora, todas as ações que saiu de governo federal
e aqui no caso meu, estado e município, e aí eu acredito que na cidade de cada um aí que está assistindo vai um pouco concordar comigo, a gente não viu nenhuma ação de governo voltada para o segmento de pessoa com deficiência. E um segmento específico nada. Diante dessa doença Covid-19, né, é uma população que tem população que tem um risco a mais pela deficiência, quanto mais as deficiências graves, né, as doenças raras, enfim, e não se falou uma linha, porque não tem visibilidade. Está todo mundo falando de máscara na televisão, os repórteres e as autoridades, e os surdos não têm acesso, salvo quando tem alguma autoridade com um intérprete de sinais, mas os repórteres dão as notícias o tempo todo, não tem um intérprete, não tem uma máscara acessível, não tem uma legenda. Invisibilidade social da pessoa com deficiência por causa da do capacitismo, que pensa essa pessoa como dependente de alguém. Alguém vai ouvir e vai explicar para ela. Vai falar. Ô, Geraldo, vamos falar de política. Você não acha que falta um pouco mais de envolvimento da pessoa com deficiência na política? Não só em cargos públicos, não, mas, por exemplo, concorrendo em eleição, não falta um pouco mais do envolvimento da pessoa com deficiência? Porque aquela coisa, né? Nada sobre nós sem nós. Mas não falta um pouco mais de nós, não? Antes do Geraldo, deixa eu só completar aqui, o Carlos Pel fez um comentário aqui, ó, já falando em política, ele já lançou você como secretário nacional, Geraldo Nogueira, secretário nacional de Direito da Pessoa com Deficiência, viu? Tá vendo aí, Geraldo? Já estão querendo arrumar um emprego para você, ó. Olha, lá em Brasília, hein? Se eu chegar lá, o pessoal que se cuida, inclusive o presidente, que eu vou atrás dele, hein? Eu vou atrás de todo mundo, a política vai ter que acontecer. Aliás, falando nisso, olha só, a gente teve no governo, foi até no governo da Dilma, né? A gente teve um programa que, na minha opinião, foi muito bom, que foi o Viver Sem Limites. Aquele programa era um programa que podia ser retomado, não precisa fazer muita coisa. Até melhorar algumas coisas, porque as coisas vão avançando, a gente tem condição de melhorar, né? Mas o programa, ele não, infelizmente também, ele não deu certo no governo Dilma, porque é o seguinte, na minha opinião, acho que o que aconteceu ali, assim, teve uma pressão muito grande do segmento de pessoas com deficiência ligado à linha partidária da presidente na época, né, ligado ao PT, o pessoal fez uma pressão, inclusive estava lá o Antônio José, né, que é ligado ao partido, ele era o secretário na época, eles fizeram uma pressão e conseguiram instituir o programa, o que foi legal, foi um ganho muito bacana, mas também o governo, aí não houve a transversalidade, sabe? Isso é que falta na secretaria. Eu acho que talvez a secretária de hoje nem saiba disso, alguém precisava explicar isso para ela, né? Assim, essa transversalidade é que faz as coisas funcionar. O próprio Antônio José, ele acabou ficando, na época, né, ficou um pouco vendido, assim, porque não houve uma adesão grande das cidades, porque elas tinham que se cadastrar nisso. As cidades que se cadastraram não executar o programa e o governo federal não se mexeu para incentivar. Ficou igual o Banco do Brasil, colocou o programa lá, igual o Banco do Brasil com a linha de crédito. Colocou o programa, se alguém souber e fizer, tudo bem, se ninguém fizer, eu tô quieto. O governo federal não incentivou, ele destinou na época 76 milhões de reais para o programa e não acabou sendo executado, porque ninguém se mexeu e nem o próprio governo federal. Quer dizer, o governo atendeu aquela pressão que o segmento estava sendo feito, só que o segmento conseguiu conquistar aquilo, se aquietou, não houve esse incentivo da transversalidade, o governo também não tinha interesse, ele queria pegar aquela verba para jogar em outro lugar, ficou quieto e depois deve ter feito isso, transferiu a verba porque ninguém usou. Então, assim, o Brasil precisa urgentemente. Essa foi a primeira, o Viver Sem Limites, foi a primeira ameaça de um programa de política pública nacional. A gente não tem uma política pública nacional que perpasse por todos os estados e municípios. A gente precisa ter isso, porque o que nós temos hoje são políticas locais que nascem e morrem com aqueles políticos que a instituíram. No máximo, se você der sorte de um político substituto não ser simpático com aquilo, ou ele mantém aquela política funcionando, mas ela é frágil, ela pode cair a qualquer momento. Então, assim, a gente precisa ter uma política nacional com recursos próprios que incentive os estados e os municípios a seguirem a linha do governo federal, inclusive sob pena de perder recursos do governo federal, porque não está seguindo o programa
de inclusão social das pessoas com deficiência, que é importantíssimo. Que quando você fala de acessibilidade, não é só deficiente, você está pegando pessoas com necessidades especiais, que é um guarda-chuva maior do que pessoas com deficiência. Você tem um guarda-chuva, pessoas com necessidades especiais, e aqui está de pendurado, pessoas com deficiência, pessoas idosas, gestantes, criança de colo até 5 anos, obesos, pessoas recém-nascidas, idoso. Pessoas... Oi? O idoso, todo mundo. Né? Então, quando você fala de uma política de acessibilidade, você está falando para esse grupo todo, não só para pessoas com deficiência. E nós precisamos de uma política de acessibilidade ou de inclusão social que comprometa os municípios e os estados a aderirem. Se eles não aderirem, eles perdem pontuação na hora de concorrer a uma verba, por exemplo, para construir uma ferrovia no seu estado ou para construir um porto. Isso tem que contar pontuação. Se ele não tiver no programa para incentivo à acessibilidade, ele vai perder ponto. Ele não vai pegar um financiamento do BNDES, ele não vai pegar um apoio do governo federal para alguma coisa. Então, assim, tem que ter uma política nesse sentido. A gente nunca teve e a gente não tem nesse momento. Pior, nesse momento a gente não tem nada, né? E isso é muito grave, porque senão nós não vamos avançar. Um país com dimensões continentais, se a gente não tiver isso organizado dessa forma que eu estou falando, uma política pública nacional que dê, né, é como se fosse um sistema de circulação do organismo. Você tem que ter a artéria principal alimentando os outros vasos sanguíneos, senão eles vão sufocar sem o oxigênio lá levado pelo sangue, entendeu? Então, nós estamos sem a artéria principal funcionando, entendeu? A gente está funcionando, nós estamos sobrevivendo no respirador. Então, é isso mesmo. Essa inclusão longe do capacitismo, fugindo do capacitismo, tá? Você acha que, por exemplo, todas as verbas utilizadas para infraestrutura, vou dar um exemplo, infraestrutura, que desde... você acha que não tinha que ter ali uma verba carimbada dentro do que existe de infraestrutura para a questão da acessibilidade? Porque hoje, você vê por aí municípios divulgando, município recebeu 10 milhões para recapeamento asfáltico. Pô, os caras não são capazes de fazer uma guia rebaixada. Os caras não são capazes de onde tem um semáforo, colocar ali um semáforo para o deficiente visual. Sonoro, será né? Que não, o sonoro, será que a gente não tem que começar a cobrar de uma forma mais efetiva? Tem que ser carimbada. Como tem a verba para a educação que é carimbada, se o município não investir aquilo ali, os administradores pagam por isso. Será que não teria que vir de cima para baixo, Geraldo? E aí, onde a pessoa com deficiência poderia utilizar o seu espaço e exigir isso também, Geraldo? Não, é exatamente isso que a gente falou aqui, Abrão. Na verdade, sim, eu fui um pouco maior do que isso. Não só nesses programas específicos, né? Assim, se você tiver um programa nacional de inclusão da pessoa com deficiência que pense na acessibilidade, pense em tudo, você submete todos os programas do governo, inclusive verbas do BNDES, da Caixa Econômica, do FAT, qualquer dinheiro que sair, quem pegar esse dinheiro tem um compromisso com o programa de inclusão social das pessoas com deficiência que incorpora a questão da acessibilidade. É muito maior do que uma verba, é qualquer verba para qualquer coisa. Não é só para construir o asfalto, é para construir uma coisa que não tem nada a ver com acessibilidade, mas ele tem que estar evoluindo numa outra área de acessibilidade para pontuar, para concorrer àquela verba, entendeu? Então, assim, um programa sério para um país continental como o nosso, né, de dimensões continentais, o Brasil é gigantesco, né? Você tem áreas aí muito pobres que você tem que assumir, tem que colocar esse compromisso como condição para liberar recursos, porque se nunca não vai sair, porque não é prioritário isso, né? Não é prioritário diante da questão de uso da verba, mas é prioritário na questão de evolução do país, né? Senão o país vai ficar sempre nessa questão da pobreza, tendo uma parte do país extremamente rica, mostrando um país, né, com uma cidade totalmente evoluída, como são os grandes centros do Brasil, principalmente a zona sul dos grandes centros, né, do Brasil, e regiões totalmente empobrecidas que não tem nada. Então, tem que ter um programa nacional, uma política pública nacional séria, que pense... E aquilo que a gente estava falando agora, eu acho que falta um pouco também
Acho que falta um pouco também, desculpa te cortar aí, mas acho que falta um pouco também a mais participação da pessoa com deficiência na política. A gente tem hoje lá, a gente tem hoje uma senadora, que é a Mara Gabrilli, a gente tem aquele rapaz lá que é cego, que é deputado federal, né, o Rigoni, e mais acho que um deputado federal que é cadeirante, mas que inclusive ele disse que não trabalha pela causa da pessoa com deficiência, né, acho que então, não, pois é, nós temos dois, né? Porque me parece que esse deputado que é cego também não é um ativista da causa da pessoa com deficiência. Né? Parece que então a única ativista aí seria a Mara, né? Que é mais ligada assim ao movimento, né? O que assim, a gente não está aqui nem criticando, não, porque assim, a ideia, inclusive, de vida independente, eu que venho desse movimento de vida independente, né? A ideia é que a pessoa, estando fortalecida enquanto indivíduo com deficiência, ele ocupe os espaços dentro da sociedade, não só no ativismo da pessoa com deficiência, ocupe qualquer espaço. Então, por exemplo, esse deputado que está lá, se ele é ligado mais ao setor da economia, ao setor da indústria, qualquer outro setor que ele tenha uma afinidade e tenha uma competência para aquilo, ele vai agir naquilo e é isso mesmo, né? A gente não está aqui criticando. Mas o que você está perguntando é se a gente tinha que ter pessoas com deficiência lá que sejam ativistas dessa causa, né? Que entendam da questão. Eu acho que sim, falta muito isso, né? A gente ter essa participação efetiva. Eu até te diria, Rodrigo, que deveria, assim, como tem cotas para as mulheres na política, deveria ter, porque a gente tem a cultura do capacitismo. Exato. Teria que ter uma cota partidária, né? Ainda se precisa muito da tal da cota para tudo, né? Infelizmente. Porque, assim, eu vou até te contar, eu já experimentei uma campanha política, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu estou pré-candidato agora à vereança aqui do Rio, para essa próxima eleição. Pô, que legal, que legal. Eu resolvi enfrentar esse desafio aí, né? Mas, assim, eu fui candidato aqui eu fui candidato a vice-prefeito aqui no Rio de Janeiro. Foi sem ser na penúltima eleição. Lembro, acompanhei. Ah, você acompanhou? Então, pois é, você lembra o ano? Acompanhei isso, hein? O ano que foi essa eleição. Não lembro. 2012? Não me recordo. Foi para vereador? Acho 2012, que foi. Eu não me lembro. Acho que foi 2012. Então, eu me lembro que eu estava na rua, porque as eleições agora mudaram muito, mas naquela época ainda era muito papel, né? Você tinha que estar na rua, tinha as placas, tinha as coisas e tal. Eu me lembro, eu panfletando, porque assim, aqui no Rio tem uma característica, ou tinha, agora acho que isso vai mudar muito, porque agora é mais redes sociais, é mais o mundo virtual, né? A campanha também. Mas naquela época, eu lembro, assim, as pessoas vão muito para a Zona Sul, principalmente Copacabana. Quase todos os candidatos na reta final vai para ali. E eu me lembro de eu panfletando lá, né? Dando o nosso cartãozinho lá, quem era o candidato a prefeito ele era deputado federal na época, Otávio Leite, né, aqui pelo Rio. Otávio Leite. A prefeito, e eu fui o vice dele, né, na época. E aí hoje o Otávio é secretário de turismo, né? Não, ele acabou de desincompatibilizar nessa semana agora, segunda-feira. Ah, é? Saiu? Ele pediu para sair, está com outros projetos aí, se desincompatibilizou do governo do estado aqui do Rio de Janeiro, mas ele foi desde o início do governo federal aqui, né, desse governo do Wilson Witzel, né, ele foi o secretário de turismo, mas já saiu. Mas o que eu estava contando, nessa época que eu estava panfletando na rua, eu me lembro que, inclusive, os outros candidatos, quando eu ia entregar algo para alguém corria na minha frente e entregava, me cercava, porque, assim, me cercava, eu não conseguia fazer a campanha. Que coisa! Porque, assim, você tem que tocar a cadeira, né? Eu tinha que pôr os panfletos no meu colo para tocar a cadeira. Quando eu ia chegando a pessoa, já tinha um, dois, entrava na minha frente e me bloqueavam, literalmente. E a pessoa, né, que não está muito disposta a falar com o político, aí atendia aqueles dois ali assim meio rapidamente, já ia saindo. Então, assim, eu consegui abordar muito pouca gente por conta disso, né? Então, assim, isso até mostra, porque isso aí é uma questão humana, eu estou falando de outra coisa, que é a lei da sobrevivência. Quem é deficiente aí também vai entender o que eu estou falando. Em restaurante, que é self-service, ou melhor, em eventos, que é self-service, tudo, a gente percebe muito isso, que é a lei da sobrevivência, né? A gente que tem dificuldade, às vezes, de chegar no lugar para se servir, ou, por exemplo, num evento que não tenha garçom, que tem uma mesa para você ir, todas as pessoas que não são deficientes vão primeiro, você não consegue chegar com cadeira de rodas, você tem que esperar quando todo mundo estiver satisfeito e se afastar para você se aproximar da mesa, né?
Então, assim, existe no ser humano, né, uma força maior, que é a lei da sobrevivência, que vem lá do período que nós vivemos na selva. É quase animal, né? É meio animal o negócio, né? Então, na campanha, isso acontece também. Então, você tem que ter uma proteção, porque ela está em desvantagem. Até para fazer a campanha. Talvez agora a internet ajude um pouco nisso, né? Então, tinha que ter para facilitar a entrada da pessoa com deficiência no mundo da política também. Eu acho que sim. Deixa eu fazer E acho que falta também mais um pouco de interesse também, né, das pessoas com deficiência em se engajar mais, em se candidatar mais, como você está fazendo aí agora. Tem que procurar seu espaço, né? Senão não vai cair nada do céu, né? Vamos lá, Abrão. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta do Ronilson Silva. O Ronilson é advogado também. Ele comenta, né, que as críticas não cabem apenas a este governo, pois os anteriores também quase nada fizeram. E não adianta jogar todas as responsabilidades para o governo federal, pois os governos estaduais, que têm secretarias, e também nada fazem, tornando-se figuras decorativas. E aí vem a pergunta, o Geraldo, qual é a atitude que secretarias municipais, estaduais, tomam em relação ao cumprimento da lei de cotas? Você acha que essas secretarias tomam alguma atitude em relação à lei de cotas? É a pergunta do Ronilson Silva. Olha, abordar certo. Eu acho que a nossa fala aqui, inclusive, não acusa nenhum governo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Perdemos contato ali com o Geraldo. Com o Geraldo. É que ele entra de novo ali. Mas é uma coisa que o Geraldo falou e é verdade. A gente não está acusando nenhum governo, nem falando nada de governo atual ou anterior, nada disso. A gente é apartidário aqui, completamente apartidário, pelo menos enquanto a gente está enquanto TV Reação, enquanto revista Reação. Cada um de nós tem a sua opinião política, mas aqui, passando para o nosso público, a gente tem que ser apartidário, sem dúvida nenhuma. Vamos aguardar o contato do Geraldo ali. Mesmo porque o sistema Reação, ela sempre teve um lado partidário, né? Esse lado partidário é da pessoa com deficiência. É o lado da pessoa com deficiência, exatamente. Isso quer dizer, ela cobra essa questão desse trabalho que foi feito pelo BB Crédito e Acessibilidade, foi um trabalho feito exemplo, pelo né? sistema Reação, é um exemplo. Assim como no ano passado, você, quanto presidente da Abridef, fez aquele trabalho intenso para se manter os descontos na aquisição de carros 0 quilômetro. Né? Então, são momentos de lutas que não tem lá quem é o governo, se é A, B, C ou D, mas sim aqueles que não querem atender ao direito da pessoa com deficiência. Geraldo voltou, está com a gente novamente? Voltei. A sua resposta ficou pendurada, vamos lá. A pergunta do nosso querido amigo aí, do Genilson, né? O Ronilson. Isso. Ronilson, perdão. Não, ele tem razão de fazer essa crítica, porque realmente também tem ações que podem ser feitas. Quando a gente falou do governo federal, a gente está falando de uma política nacional, porque ela acaba incentivando, porque é de onde partem as grandes verbas para os estados, para o município, né? Então o governo tem como controlar, exigir, assim, tipo assim, para você pegar o seu pedaço do queijo, você tem que fazer isso antes, entendeu? É isso que não é feito, é isso que eu estou falando do governo federal, é você instituir uma política que, assim, para pegar um pedaço do queijo, tem regras. E nessa regra não tem regra de compromissada com pessoa com deficiência. É isso que eu estou falando, instituir uma regra que entre essa questão de promover acessibilidade e inclusão social no país. Então, o que o Ronilson bateu foi na questão das secretarias estaduais e nas secretarias municipais. Você até já foi subsecretário municipal aí da pessoa com deficiência no Rio e fazia um belo trabalho, eu sei disso que eu acompanhei de perto. E o que o Ronilson está dizendo, pelo menos é o que eu entendi, o Ronilson me corrija se eu estiver errado, você pode escrever aí e me corrigir, Ronilson. Mas o que eu entendi da pergunta dele é da ação efetiva dessas secretarias estaduais, que hoje quase todos os estados brasileiros têm uma secretaria da pessoa com deficiência, e as prefeituras também, principalmente as capitais, quase todas têm uma secretaria da pessoa com deficiência ou uma subsecretaria. O que ele está colocando aqui, pelo que eu entendi, é sobre a efetividade do trabalho dessas secretarias de não serem figurativas, e sim ativas dentro dos seus estados e das suas cidades. Olha, a gestão pública ela é muito difícil, né? E ela é muito ingrata porque, assim, você tem muitas críticas e naquilo que você acerta, geralmente você não tem os elogios, né? A gente funciona aqui no Brasil
É muito isso, né? O que é uma coisa também, por um lado, ruim, porque às vezes acaba faltando um incentivo, né? Até uma visibilidade para a pessoa ver se ela está indo no caminho certo. Mas, de fato, assim, que as secretarias que existem, principalmente, né? A secretaria, eu vou falar aí da de São Paulo, que é muito mais conhecida, são mais. A de São Paulo foi a primeira aí do Brasil e tal. Por exemplo, hoje o secretário é Elcídio Torquato, ele faz um esforço grande, eu acompanho o trabalho dele, é uma pessoa fantástica, um cara muito inteligente, promove um trabalho fantástico e procura fazer uma transversalidade. Eu tenho até conversado muito com ele, né? E a Secretaria de Estado teve aí um período que teve, nessa gestão, está um pouco mais devagar e tudo, mas ela já teve muitas ações, né? A Secretaria aí de São Paulo, né? Foi uma secretaria bastante ativa, né? Eu acho que as secretarias têm que, assim, a Secretaria do Rio, inclusive, é uma secretaria que ela tem um papel, ela tem uns programas de ação executiva mesmo, né? Como se ela fosse executando programas direto para a pessoa com deficiência. Isso é ruim? Não. Desde que não perca o foco de fazer também a transversalidade. O papel maior dessas secretarias, tanto no governo federal, no estadual quanto no municipal, é fazer a transversalidade da política, né? Então, por exemplo, aqui no município do Rio, não só eu saí da gestão da secretaria em outubro do ano passado, mas até hoje eu tenho contato com todos os secretários, ligo para eles, falam comigo por telefone. Então, assim, até na pandemia, eu tenho feito muito esse papel, né, de ajudar a resolver algumas coisas, falando diretamente com os secretários. Então, é isso que a secretaria tem que fazer em primeiro lugar, a transversalidade da política, porque por mais que ela tenha ações, como a de São Paulo já teve, ela não consegue ter uma ação só, por exemplo, uma secretaria de São Paulo aí, por exemplo, da saúde, deve ter de orçamento em torno de 1 bilhão a 1,5 bilhão de reais. E a Secretaria de Estado de Saúde, da pessoa com deficiência, eu não sei quanto, mas não deve ter passado aí de 200 milhões de orçamento. Então, só aí você vê um orçamento de uma secretaria de 1,5 bilhão para uma secretaria com um orçamento de 200 milhões, você não vai conseguir fazer o papel que a outra secretaria faz. Então, é o que a gente costuma dizer, né? Quando tanto a secretaria, a federal, a estadual, quanto a municipal, são secretarias meio, e não são secretarias fim, né? Elas não têm um orçamento próprio e ela não tem uma função própria de existência. Ela existe para executar essa transversalidade, para conversar com as outras secretarias e cobrar o desempenho das outras. Então, ela é uma secretaria meio e não uma secretaria fim. Exatamente, Rodrigo. Você expressou muito bem. E não só cobrar, mas dar a expertise, contribuir com a expertise, porque ela domina o conhecimento absoluto sobre as questões que envolvem a pessoa com deficiência. Então, ajudar as outras secretarias a executar bem o seu papel também para o segmento de pessoas com deficiência. Isso. E se ela tiver uma verba para executar alguma ação, isso não é ruim. Ela executa também. Mas tem que fazer essa transversalidade. Senão será uma secretaria, como o Ronilson falou, meramente figurativa. Por mais que ela execute uma ação, ela não responde a uma mega cidade, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer outra grande capital. Não consegue responder, porque não vão ser secretarias com orçamento, como são as secretarias de saúde, educação, que tem verbas próprias. Esporte, né? Exatamente, é isso aí. O Ronilson, que ele falou, se a secretaria não deveria fiscalizar essa questão das cotas, né? As secretarias, na verdade, elas não têm poder de fiscalização, né? Essa fiscalização do trabalho das cotas está unicamente na competência hoje do Ministério da Economia. Tem um nome grande aí, eu não sei o nome todo desse ministério, que é novo aí, né? Muda tanto no Brasil que a gente não consegue nem decorar. Antigamente a gente aprendia na escola até o nome dos ministros, né? Hoje a gente Antigamente a gente tinha aula, né, de educação moral e cívica, hoje a gente não tem mais. Pois é. Não, e dava tempo de você decorar o nome do cara, que o cara ficava muito tempo, né? Pois é verdade. O ministério da secretaria não mudava. Hoje cada dia um nome. Então hoje é Ministério da Economia, eu acho, que exerce essa fiscalização do trabalho. Então eles têm poder da multa, né? E o Ministério Público do Trabalho tem o poder de abrir um inquérito e para apurar a falta de cumprimento da cota e, se for o caso, entrar com uma ação na justiça para obrigar o cumprimento da cota. Fora disso, as secretarias não têm esse papel. O que elas fazem muito é instituir programas próprios de cadastramento para auxiliar, em parceria com as empresas, para auxiliar na questão da inclusão
na questão do cumprimento das cotas pelas empresas, né? Essa secretaria do Rio aqui, né, do município do Rio, que eu fui o subsecretário, a gente fazia muito isso, parceria com as empresas, a gente dava palestra de sensibilização, curso de orientação dentro das empresas para orientar como instituir um programa de empregabilidade, né? E oferecíamos o nosso cadastro para eles contratarem as pessoas. Tudo isso gratuitamente. Era um papel de ajuda, né? Mas o poder da fiscalização a gente não tem. Bacana. Queria deixar um abraço aqui para o Gilson e para a Fernanda, que sempre acompanham a gente também, né? Que estão sempre acompanhando aqui todas as nossas lives. Abrão, acho que nós já estouramos o nosso tempo aí em 11 minutos, mas eu acho que está valendo a pena, o pessoal está gostando aí, né? Um bate-papo legal. Pô, a gente ia falar de sexualidade agora, de sexo entre pessoas, de relações sexuais. Não estava na pauta, não, mas se você quiser falar, vamos falar. Não, isso aí foi só para provocar o pessoal que está vendo a gente aí. Mas se um dia você quiser, a gente marca uma live para falar desse assunto, quem sabe? Podemos falar. Inclusive, até a gente está organizando uma live para a próxima semana, falando sobre escara, falando sobre infecção urinária. A gente pode falar também sobre sexualidade mais para frente. São tantos assuntos, né, que a gente tem que abordar aí, que são importantes, realmente muito importantes aí. Mas foi só uma brincadeira com o pessoal falar, aí, vou perder essa parte, né? Foi só uma brincadeira. Ia ter até um nudes do Geraldo que a gente tem aqui guardado para mostrar, mas a gente não vai mostrar agora. Abrão, diga lá. Geraldo, para a gente ir encaminhando já para o final da live de hoje, vocês estão com um evento bastante interessante aí no Rio de Janeiro, a OAB do Rio de Janeiro, é isso, Geraldo? Ah, sim, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro. Aliás, é uma comissão que vai fazer 13 anos de existência. A partir dela, muitas comissões surgiram no Brasil, porque a comissão tem uma atuação muito intensa, né, até hoje. Aliás, a comissão da OAB do Rio de Janeiro foi que sugeriu ao Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados, na verdade, o nome Lei Brasileira de Inclusão. Eu fui lá junto com... Verdade, foi do Rio de Janeiro isso. A gente foi lá defender esse nome na época, quando a lei ainda não tinha sido aprovada, né? E os deputados lá na época, eu fui lá na Câmara dos Deputados e a gente defendeu esse nome. Então, a comissão bastante atuante. E ela lançou aí um seminário virtual, né? Que é o Direito é Seu, e tem uma programação bastante intensa, bem interessante. Era bacana o pessoal depois pegar o link aí e entrar lá, ver a programação. Vai falar da questão da sexualidade também, vai falar do BPC, vai falar de empregabilidade, vai falar de crime, né, maus tratos contra a pessoa com deficiência. Tem vários assuntos interessantes que eu acho que vale a pena o pessoal conferir esse evento aí. Bem bacana. Tá até mostrando aí, a gente está... 12 de julho. Isso, 10, 11 e 12 desse mês agora. Já está aí pertinho, né? Semana que vem. Semana que vem já. Semana que vem, isso aí. Que legal. Convite feito. Semana que vem, o pessoal que quiser conhecer mais, a gente também está colocando, né, Abrão, isso nas nossas redes sociais, está divulgando direto o evento também, o Direito é Seu, que vai acontecer aí, promovido aí pela OAB do Rio de Janeiro, que é, inclusive, queria mandar um abraço lá para o Caio, porque é uma das OABs mais ativas, né, a missão da pessoa com deficiência, que mais age aí, que mais se movimenta no Brasil é a OAB, a Comissão das Pessoas com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro aí. Isso mesmo. Um trabalho bem bacana. Eu estou muito feliz. Eu sou presidente de honra lá, porque eu fui o fundador da comissão, né? Mas o Caio é um advogado mais jovem, está tocando lá super bem a comissão. Eu estou muito feliz, porque quando você vê um filho tá em boas mãos, a gente fica contente, né? E o Caio está fazendo um trabalho excelente. Não só ele, mas todos os membros lá da comissão são muito comprometidos, né? São advogados e não advogados que colaboram também, muito comprometidos. A comissão, inclusive agora na pandemia, soltou 2 notas que espalharam pelo Brasil. Uma nota foi Todas as Vidas Importam, né, falando de providências que tinham que ser tomadas em relação à pessoa com deficiência no tratamento da Covid, né? Não sei se chegaram a ver essa nota. E nós soltamos uma nota também recomendatória, que ela falou só sobre os cuidados com pessoas com deficiências abrigadas. Nós soltamos uma nota sobre isso, dada a nossa preocupação, né? E a partir disso também o Ministério Público do Rio de Janeiro aqui entrou com uma ação, conseguiu inclusive uma liminar aqui, e o Estado e o município
for obrigado a fazer algumas mudanças nos locais de abrigamento para cuidar melhor das pessoas com deficiência nesse período de pandemia. Então, tudo isso é trabalho da comissão que faz um efeito grande aí, que as pessoas às vezes nem percebem, mas tem uma mudança grande, né? É verdade, tem sim. Vocês fazem, a comissão faz um trabalho bem legal também em relação ao autismo aí, né, na comissão aí no Rio de Janeiro. Até a Andréia Bussadi aí, queria deixar um beijo para a Andréia, que ela, inclusive, é articulista da revista Reação também, e também faz esse trabalho bastante legal aí, também está ajudando na promoção desse evento de vocês. Falando nisso, hein, Geraldo, como é que você vai escrever de novo para a revista Reação? Você foi nosso articulista durante tantos anos, pô. Poxa, põe alguém sempre para me cobrar isso aí, Rodrigo. Quando estiver chegando, estiver faltando uns dias, aí o Abrão me cobra aí eu vou escrever. É porque são muitos compromissos. Tá legal. Entendo, né? Mas, pô, eu tenho assim, aliás, a revista me projetou muito, eu devo isso, a revista Reação, né? Eu escrevi muitos anos, escrevi ao lado de pessoas fantásticas, né? Que escreve até hoje lá, o próprio Romeu Kazumi Sasaki, de quem eu sou fã, né? Aliás, tem duas pessoas aí em São Paulo, assim, que são ícones, que eu sou fã, que é bem da antiga, né? Eu tô falando só o pessoal da antiga, tá, gente? Os mais novos aí não fiquem ciumados, não, que eu amo todo mundo aí, entendeu? Mas é o Romeu Kazumi Sasaki, né? E o Otto Marques, que é um cara fantástico também. Falei com ele ontem, Otto Marques da Silva. O livro que eu mais gostei na área das pessoas com deficiência, que eu já li até hoje, foi o livro do Otto Marques, chamado A Epopeia Ignorada. Isso é uma coisa riquíssima. Todo mundo que está nessa área deveria ler esse livro. Eu li esse livro, olha, pode contar essa história rapidinha do Otto? Pode contar, que inclusive eu vou até deixar o telefone depois aí para quem quiser comprar a segunda edição, porque foi reeditado no ano passado, a Epopeia Ignorada, atualizada, né? Antes era um volume só, agora são 2 volumes o livro, escrito pelo Otto Marques da Silva na década de 80. É um livro que inclusive se esgotou na década de 80, por isso foi reeditado agora, até foi feito pela nossa editora aqui da revista Reação, pela CG12. Mas conta aí que depois eu dou o número do telefone. Não, eu conto essa história rapidamente, coisa de fã, né? Eu li esse livro do Otto, aí me apaixonei pelo livro e por ele, né? Como autor, né? E fiquei doido assim para conhecer o Otto. Aí eu estava no CDI nessa época, né? Eu vi que o Otto ia receber uma homenagem na LESP, né? Na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu peguei um avião aqui no Rio e fui assistir. Eu peguei um avião e fui em São Paulo só para assistir a homenagem do Otto, né? E cheguei lá tinha aquelas mesas enormes, assim, ao acaso. Eu cheguei muito cedo, não tinha quase ninguém. Aí o rapaz falou comigo, não, você pode ficar numa dessas mesas qualquer, não tem local marcado, não. Eu fiquei numa mesa, e mais tarde foram chegando pessoas e sentaram. A cabine, assim, eu acho que umas 12, 15 pessoas por mesa. Aí o Otto apareceu lá na frente, recebeu o prêmio, várias pessoas receberam o prêmio. Quando ele recebeu o prêmio, que ele veio para caminhar para a mesa dele, adivinha qual mesa que a família dele, a filha, a esposa dele, todo mundo estava na mesa que eu estava. E aí que legal, tá vendo? Viver com ele ali, ficamos amigos, hoje nós somos amigos, né? E eu tive a honra de prefaciar essa segunda edição do Epopeia. Exatamente. Uma coisa que me deixou muito feliz, até por essa história que eu acabei de contar aqui. É isso aí. É isso aí, muito bacana. O Geraldo que fez prefaciou, né, essa segunda edição, e quem tiver interesse em conhecer e comprar, adquirir aí a Epopeia Ignorada, pode estar entrando no CR Faster, www.crfaster.com.br. Abrão, se puder colocar aí, crfaster.com.br, que é o site do Otto, né, que é o site onde você pode comprar o livro, ou então aqui mesmo na central do assinante da revista Reação, você pode estar encomendando o livro também, que é no 0800 772 6612, 0800 772 6612. O Marcos ou o Abrão, se puder colocar aí, a Epopeia Ignorada do Otto Marques da Silva, grande Otto, ele e a esposa, o pessoal da antiga aí conhece bastante Otto, Romeu, mas eu falo que o Otto e o Romeu não são antigos, o Otto e o Romeu são eternos, né? Verdade. Eu também lancei um livro ano passado, o seu livro, verdade. O nome do livro é Pessoas com Deficiência, Opinião e Crítica. Esse livro, quem quiser baixá-lo, ele está no site da Amazon. Inclusive, quem é Prime lá no site, ou tem aquele programa lá do Kindle, baixa ele gratuitamente. E quem não ele está lá baratinho, foi só um preço simbólico que eu coloquei lá, porque quando eu lancei ele aqui, eu pus um preço e doei a arrecadação para as associações pestalozes na época, né? Então, foi um livro que eu fiz mesmo, assim, para o segmento, né? Aí, quem tiver interesse de baixar, tá lá. É só colocar lá na busca do site da Amazon,
pessoas com deficiência, opinião e crítica. Ou se não, Geraldo Nogueira, livro, aí ele já aparece também. Legal, bacana. Bom, gente, acho que é isso aí. Abrão, mais alguma coisa para encerrar? O pessoal deixando um abraço para ele, Sidney Barroso, mandando outro abraço para você forte aqui, acompanhando nossa live o tempo todo, a Lu Rofino, Edileuza Siriaco Paz acompanhando a gente desde o começo, tem muita gente por aqui. A Lu Rufino, Paulo Fabiano Júnior, Kênia Maria, Marcelo Santos, muita gente por aqui, e o Facebook vai rodando aqui, eu não consigo ler todo mundo, mas vai rodando aqui e a gente vai ficando para trás, que eu vou deixando boa tarde e minhas desculpas também, viu? É isso aí. O Abrão falou da Lu Rufino aí, ela acabou de terminar ela lançou um projeto que é o Miss Cadeirante, fez bastante sucesso, acabou de sair agora, teve eleição virtual, né? Ganhou uma menina cadeirante lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Trabalho bem bacana que a Lu faz aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, agora Brasil inteiro, né? Brasil, né? O Brasil inteiro. A Lu Rufino fazendo esse trabalho no Brasil inteiro. Beijão aí, a Lu Rufino, acompanhando sempre em tudo que a gente faz também. Legal. O Baroni também aqui, ó, Oliveiros Baroni também, tá sempre com a gente aí. Bom, é isso. Ô, Geraldo, deixa o seu recado aí, o seu site, para quem tiver o seu e-mail, para quem quiser conversar com você, ter um contato contigo aí, por favor, deixa faz o seu comercial. Geraldo, tá bom, que é... Me sigam aí nas minhas redes aí, né? Nesse momento aí, até que eu estou pré-candidato aí, é legal o pessoal acompanhar, ver o que eu estou pensando, o que é que eu vou fazer, como é que a gente vai fazer. Eu pretendo, né? Se a gente chegando lá, né? Não é fácil, né? É difícil candidatura para vereador, não é fácil, não. Mas a gente vai tentar chegar lá. Eu pretendo fazer um mandato muito coletivo, né? Com a participação social e instituir uma espécie de aplicativo, alguma coisa onde a gente pode ouvir as bases em tempo real para fazer, né? Pretendo instituir um comitê, uma espécie de conselho interno no gabinete para reunir sempre e ver. E é isso, uma ação nova aí, né, que a gente pretende. E aí, nas minhas redes, eu vou estar dando todas essas informações. Meu site é geraldonogueira.com.br e as minhas redes, Facebook, né, minha fanpage, e o Instagram é Geral Nogueira. Aí as pessoas me acham. Me sigam lá, vamos ficar juntos aí. Eu vou seguir vocês também, hein, que me seguir lá. E aí vamos juntos aí, a gente vai um com o outro. Vamos engrossar esse caldo aí, que a gente precisa instituir essa política pública nacional aí, muito em breve, se Deus quiser. É isso mesmo. Geraldo, muito obrigado. Obrigado mesmo mais uma vez aí, grande amigo. Estou com saudade aí para a gente precisa ir para o Rio de Janeiro ou você aqui para São Paulo para a gente tomar um vinho junto aí. Um abraço, até mais, fica com Deus. Obrigado, Geraldo, obrigado, Abrão, obrigado, Maiara, obrigado, Marcos, obrigado a todo mundo que esteve mais uma vez com a gente aí, prestigiando mais uma live da TV Reação, e a gente volta na quarta-feira, semana que vem. Até lá. Tchau.